Prepare-se para a cobertura eleitoral mais envolvente e impactante. As eleições municipais 2024 na TV.x. Conectando você ao pulsar do sul do Piauí. A partir deste momento, mergulhe conosco em entrevistas exclusivas, debates acalorados e descubra as propostas que moldarão o futuro das cidades que integram a região da Chapada das Mangabeiras. Doutor Alcindo, vamos falar aqui agora sobre pesquisa, né? Pesquisa eleitoral. Na verdade, são 3, né? Nos últimos que foram divulgadas essa semana passada, essa semana agora. Essas 3 pesquisas foram realizadas no finalzinho do mês de abril, aqui em Bom Jesus, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E essas pesquisas dão aí uma vantagem, uma ampla vantagem para a dupla de pré-candidatos Nestor e Alcindo. Mas antes de entrar diretamente nessas pesquisas, eu gostaria de saber do senhor, doutor Alcindo, quais são suas impressões gerais sobre o atual cenário político em Bom Jesus? Bem, o cenário político é um cenário já esperado, né? A oposição de Bom Jesus é uma oposição, seja quando eu participava dela, seja quando eu estou na situação, eu sempre vejo como uma oposição forte na cidade de Bom Jesus, sempre vejo. A oposição, independente do prefeito ser bem avaliado, a oposição é sempre forte, né? E precisa ser respeitada como tal, e é isso que nós estamos fazendo. Nestor, tanto eu quanto Nestor, como nossa cúpula política e administrativa, tem pé no chão, sandálias da humildade, calçado nas sandálias franciscanas da humildade, e trabalhando incansavelmente, com um olho na administração, outro olho na política. É assim que a gente acorda e que dorme. E tem que ser assim, tem que ser assim mesmo. Agora, claro que a oposição ela tem sua força, deve ser respeitada, tem o meu respeito, né? E eu acho que a melhor maneira de respeitar a oposição é fazer um trabalho diuturno, um trabalho político e administrativo diuturno para mostrar a força política também da situação. Mas sempre a oposição vai ter força, refletido talvez nas pesquisas, um terço do eleitorado, as pesquisas refletem isso, pode ser mais, pode ser menos. Sempre, no final, a oposição em Bom Jesus sempre tem entre 40%, 41%, 44% dos votos. A oposição tendo sido derrotada, mesmo derrotada, ela chega a um percentual como esse. Então, precisa e merece de todo o nosso respeito. E nós respeitamos muito. Nós temos uma relação de civilidade com a oposição de Bom Jesus. Temos relações pessoais normais, sem nenhum tipo de agressividade, o que é característico da nossa cidade. Agora, nós estamos trabalhando de forma respeitosa, mas trabalhando muito duro na administração e na parte política. Todos os dias, nosso trabalho administrativo e político acontece e tem rendido os bons frutos. A pesquisa, voltando aqui, realmente 3 institutos diferentes indicaram 3 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a frente do Nestor, né, em relação ao cenário quando colocado em confronto com o ex-prefeito, como também colocado com outros nomes, né, da oposição. Os 3 institutos de pesquisas, uns mais, outros menos, uma diferença menor aqui, uma diferença maior ali, porque os números variam mesmo, mas o que mais importa é a frente. Os 3 institutos, com pesquisadores diferentes, com estatísticos diferentes, entrevistando pessoas diferentes, mostram uma frente do Nestor em relação aos outros candidatos, ao ex-prefeito e a outros nomes da oposição. Mostra também o que mais me chama a atenção. E o que mais me chama a atenção é isso, não é nem essa frente, porque isso varia sempre, um é mais, outro é menos, às vezes ele está com 59%, às vezes 52%, 53%. Isso é variável, né? É dentro do que eles chamam de margem de erro. Mas o que me chama mais a atenção, além dessa frente, e isso vem se mantendo há algum tempo, é a grande aprovação administrativa, 77%, 78%, mais de 80%, sempre variando nesse espectro aí percentual, nesse intervalo percentual de 70% a 80%, e a baixa rejeição.
mesmo exercendo há 3 anos mandato, 3 anos e meio praticamente, todos os institutos mostram que o Nestor tem uma rejeição menor do que seus oponentes, seu principal oponente, vamos dizer. O que mostra que ele é um cara humilde, que ele é um cidadão que ouve, que ele é um cidadão que sabe escutar as pessoas, que recebe as pessoas, seja em sua casa, seja na rua, seja em qualquer lugar, que atende às demandas coletivas e individuais das pessoas, ouve, sabe ouvir o coletivo, sabe ouvir o individual, que é assim que um político tem que ser. Né? Tem que ter esse sentimento de povo, esse ouvir as pessoas com a cabeça, mas também com o coração. Né? E o Nestor Doutor também Alcindo, não tem noção. eu vou colocar na tela aqui para os nossos telespectadores. O senhor vai me ouvir aí. Depois eu gostaria que o senhor fizesse trouxesse para a gente aí a sua análise a respeito dessas 3 pesquisas. Vou começar aqui falando sobre a pesquisa estimulada do Instituto Credibilidade. Coloca na tela, Dudu. Instituto Credibilidade, que, segundo o Instituto, os entrevistados, lembrando que essas 3 pesquisas foram realizadas no finalzinho do mês de abril. Olha aí, essa pesquisa do Instituto Credibilidade, Nestor Elvas aparece com 56,98% das intenções, Marcos Elvas, 25,14% das intenções e a Sávia, 3,7% das intenções. Roda a página, Dudu. Pesquisa do Instituto Datamax. Nestor Elvas aparece com 56,97% das intenções de votos. Marcos Elvas, 33,58%. E Sávia Castro, 1,49% das intenções de votos. Coloca aí agora essa última pesquisa que saiu hoje, do Instituto Estimativa. Nestor Elvas aparece com 59,75% das intenções de votos. Marcos Elvas, 31,75% das intenções de votos. E a Sávia Castro com 0,75%. Lembrando que essas 3 é na modalidade estimulada. É onde o entrevistador ele pergunta, né, para os eleitores: se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses 3 aqui, Marcos Elvas, Sávia Castro e Nestor Elvas, em quem o senhor ou a senhora votaria? A gente viu aí que mais ou menos os mesmos números em 3 diferentes institutos de pesquisa, doutor Alcindo. O que significa isso para o senhor? Como é que o senhor analisa essas 3 pesquisas que dão até o momento essa ampla vantagem aí para a dupla de pré-candidatos Nestor Elvas e Alcindo Piaulino? Eu acho que o Bom Jesus está enxergando o óbvio. O óbvio. O óbvio, às vezes, é difícil de enxergar, mas a coletividade Bom Jesus está enxergando o óbvio. É claro que a gente respeita também a candidatura da oposição, o ex-prefeito Marcos Elvas também teve seu trabalho prestado aqui na cidade de Bom Jesus, durante os mandatos que ele exerceu, eu também durante os mandatos que exerci, o Adelmar, Gledstone, Renato. E aí toda a história de Bom Jesus é construída por homens que, a seu tempo e a seu modo, resolveram, ajudaram a cidade de Bom Jesus. Então, no momento, e a população olha o momento, no momento, o Nestor tem entregue a cidade de Bom Jesus, apesar de faltar muita coisa, ele é consciente disso, eu também, toda a nossa equipe sabe que ainda precisa muitas outras coisas, e nós temos muitos planos aí pela frente, mas ele tem entregue um rol, né, de obras e serviços públicos assim, sem paralelo na história de Bom Jesus. Ao final deste mandato, deste quadriênio, né, que termina em 31 de dezembro de 2024, o Nestor deve estar em torno de 90% a 95% da cidade pavimentada. Isso era um sonho que ninguém nem achava que se chegava perto desse número. Né? Então, ele vai finalizar o mandato com algo em torno de 90%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de pavimentação, que era uma das grandes demandas da população. Repito, claro que tem vários pontos a melhorar e ele está sempre preocupado procurando essas melhoras. E tem avanços em 3 grandes aparelhos urbanos, que eu chamo. Rodoviária foi entregue,
mercado está sendo confeccionado o projeto e deve ser iniciado em breve. Estádio municipal já está quase pronto para licitar e iniciar nas próximas semanas, próximo mês, né, um mês talvez de burocracia, de licitação para iniciar a obra. Então, um pouco mais também. Então, é um rol. Eu estou falando só de obras estruturais, né, obras estruturais. Eu não estou falando do grande avanço que foi na educação, a saúde, a ação social, meio ambiente. Agricultura, eu estou falando de apenas a parte de obra estruturante na cidade de Bom Jesus. Obras viárias como aquela ponte que liga ali o centro da cidade à BR e outras coisas mais, outros avanços. Então, a população de Bom Jesus enxerga isso, enxerga e é sensível ao trabalho do Nestor, é sensível ao grande esforço dele. E aqui eu posso testemunhar, como amigo, além de parceiro político, é um amigo que eu tenho, é um cidadão que eu sei que é do bem, eu atesto acima e embaixo o bom coração, o sentimento positivo, a energia boa que tem, que vem, que emana dele, do Nestor. É uma pessoa que adora servir, ele nasceu para servir, né? E quem nasceu para servir realmente merece administrar uma cidade, porque a política é essa arte de servir. O Nestor tem essa predisposição que veio do berço dele, de servir as pessoas. Ele adora quando ele é útil, quando ele serve as pessoas. E eu acho que a população de Bom Jesus sente isso. É um cara que na parte coletiva, na parte estrutural da cidade, tem avançado bastante, e na parte humana também está lá com a cara, o coração, o peito, a alma aberta para ouvir todas as demandas que ele possa alcançar em ajudar. Então, claro, pesquisa é reflexo de momento, é uma foto do momento. Isso pode mudar para mais, para menos, né? Isso pode ter uma modificação, e eu creio, inclusive, que essa dinâmica acontece. Agora, o que me chama a atenção é um prefeito que tem, nos cenários colocados, né? Está colocado o cenário de candidatura do ex-prefeito, isso aí todo mundo sabe, Maria Azuis. Isso aí é natural, normal, era o que o Nestor esperava, era o que esse bloco político esperava também, esse grupo político, um grupo político fortíssimo, inclusive, com robustez, um grupo político que se fortaleceu nesses 4 anos, né? Então, ele mostra, as 3 pesquisas indicam uma frente eleitoral, em todas as pesquisas o Nestor está na frente. Eu não vou nem discutir quanto está na frente, se 10, se 20, se 15, se 8, se 6, está na frente em todos os cenários. Em todos os cenários, uma aprovação administrativa gigantesca, em todos os cenários, uma baixa rejeição, mostrando que o povo tem afeição pela figura do Nestor, que é um cara que não persegue, é um cara que não trata mal ninguém, é um cara que não tem no seu jeito arrogância, prepotência, é um cara humilde, por natureza, não é por fingimento, por natureza, e é um cara de todo tempo. É um cidadão que, a qualquer hora e a qualquer tempo, desde quando ele era, antes dele ser vereador, a qualquer hora e a qualquer tempo, a população, as pessoas que precisavam dele encontravam ele, e ele servia na medida em que ele pudesse. Aonde os braços dele puder alcançar, ele serve tanto a cidade de Bom Jesus como as demandas individuais que ele possa servir. Muito bem, doutor Alcindo, quais fatores o senhor acredita que mais influenciaram as intenções de voto dos eleitores, né, de Bom Jesus, de acordo com esses 3 últimos levantamentos? Eu acho que foi justamente isso que eu falei. O Bom Jesus está enxergando o óbvio, o trabalho administrativo muito robusto, muito forte do Nestor e de toda a sua equipe, né? Entregando obras estruturantes em todas as camadas e os locais da cidade. Eu ouvi no bairro, recentemente eu ouvi um relato de um cidadão ali no bairro Consórcio 2, que a prefeitura tem asfaltado várias ruas lá e vai continuar asfaltando. No Consórcio 2, eu vi o seguinte relato, num dia de domingo, lembro bem, o cidadão estava debuiando feijão verde, e ele disse assim: Nestor, eu digo em todo lugar que eu ando, palavras do cidadão, você é um prefeito das periferias.
Eu achei interessante essa abordagem, porque é nas periferias que a prefeitura tem que atuar, né? A gente mora nas periferias. Eu moro no consórcio 1 e é uma periferia. O que é a periferia? É um local distante do centro. Existe o centro, existe a periferia. Então, nas periferias, a prefeitura tem que atuar, e é o que ele está fazendo. E o cidadão dizia assim: eu observo sua trajetória política desde quando você foi vereador, que conseguiu aquele calçamento da rua Olegário Catarino, de parte dela, aquela rua ali conhecida como Rua do Julim, a rua Olegário Catarino, que corta o consórcio 2, ali, o consórcio 2 da família. E o Nestor conseguiu, no primeiro mandato dele, como vereador, conseguiu o calçamento e, já como prefeito, complementou. Então, você vê como a população enxerga, a cidade enxerga, né? O povo enxerga, e é justo na sua avaliação. Não quero dizer aqui que não seja justo as pessoas que escolhem o nosso adversário, o ex-prefeito, como opção de voto. Nada disso. Cada um tem sua consciência. A maioria coletiva da cidade de Mogi das Cruzes tem enxergado esse esforço do Nestor nesse sentido. Então, é um prefeito que tem trabalhado muito pelas periferias da cidade, vai continuar trabalhando, é uma preferência administrativa dele nesse sentido, e eu acredito que isso seja o ponto forte da sinalização dessas 3 pesquisas por institutos diferentes, aí mostrando qual é o cenário atual da cidade de Bom Jesus. Muito bem, agora são 13 horas e 34 minutos. 13 horas e 34 minutos. Doutor Alcindo, vamos falar aqui agora de aprovação, né? No quesito aprovação, vou até pedir para o Dudu disponibilizar na tela aí para o nosso telespectador, ver aí que, de acordo com os 3 últimos levantamentos, Instituto Credibilidade, Datamax e Estimativa, este foi divulgado hoje, Nestor Elvas aparece aí com uma aprovação acima de 80%. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa aprovação, né? A gente tem pesquisas internas desde 2021, e essa aprovação, Nestor tinha como tese, e aí ele se mostrou certo, começar a trabalhar desde o primeiro. É comum os prefeitos, não, 6 meses, vou deixar para começar a trabalhar no outro ano, no ano de eleição, fazer obra em ano de eleição. O Nestor começou o projeto de pavimentação dele, por isso que está alcançando esse número de 90%, vai alcançar, não tem agora, mas vai alcançar, porque ele começou no primeiro mês de gestão. No primeiro mês de gestão, ele já começou o projeto de pavimentação da cidade de Mogi das Cruzes. Por isso que, ao fim de 4 anos, rendeu tanto. Todos os outros prefeitos que passaram por aqui, inclusive a gente levou um tempo para iniciar o projeto de pavimentação. Todos. Nestor começou em janeiro, agoniado, que é uma das características, um dos traços de personalidade dele. Ele serve muita coisa, como serviu nisso. Ele quer tudo para ontem, e aí começou já no mês de janeiro. No mês de janeiro começou o processo de pavimentação na cidade de Bom Jesus, de forma mais tímida, mais lenta, e foi graduando e aumentando a velocidade com o tempo. Então, desde o início que a gente faz pesquisa, desde o início, a aprovação administrativa sempre está 69, 70, 77, 79, 83, variando, mostrando que 2/3 da cidade, 3/3 da cidade, desculpa, cerca de 3/3 da cidade aprovam a administração dele. Mostra que de 4 bonjesuenses, 3 aprovam sua administração. Então, são números muito fortes. São números que mostram que o dever foi cumprido, né? Em que pese a necessidade de se avançar muito em outras áreas, e tanto o Nestor, como eu, como toda a nossa equipe administrativa e política, sabemos disso. Precisamos avançar em várias outras áreas, mas a gente fica satisfeito com a população reconhecendo o avanço que nós tivemos em muitas áreas. Vou falar aqui agora de rejeição, né, doutor Alcindo? Rejeição, o Nestor Elvas também leva vantagem referente aos seus 2 oponentes, né, a Sávia Castro e também o ex-prefeito Marcos Elvas. Olha, de acordo com o Instituto Estimativa, pesquisa que foi divulgada hoje,
A Sávia Castro tem hoje 33% de rejeição, Marcos Elvas 12% e o Nestor apenas 8,25%. Eu gostaria que o senhor comentasse. E, aliás, eu quero que o senhor comente também, porque essa questão não sabe, não opina. Nós temos aqui um número muito alto, né, que é de 44,25% de acordo com o Instituto Estimativa. 44% dos eleitores entrevistados não quiseram se pronunciar a respeito da questão de rejeição dos três pré-candidatos. Qual que é a sua opinião? Bem, é provável que esses 40% não rejeite ninguém, né? Não tem assim uma, uma barreira de rejeição contra. A rejeição ela pode ser por vários aspectos. A rejeição pode ser pessoal, a rejeição pode ser por desconhecimento, por exemplo. E na minha avaliação, eu acho que a rejeição da Sávia Castro, candidata Sávia Castro, tipo assim, porque muita gente não a conhece, né? Não a conhece. Talvez mais por esse fator do que propriamente por uma questão pessoal, né? 40% das pessoas disseram que não se pronunciaram porque eu acho que não rejeitam ninguém. Então, Bom Jesus é uma cidade de bons políticos, né? Os políticos não são rejeitados assim de forma assintosa, metade da população não rejeita os três que estão se colocando aí no cenário político, né? Do ponto de vista do Nestor, que foi o menos rejeitado dos três, eu acho que ali é muito da personalidade dele, é muito do jeito, do estilo pessoal que ele tem, e aí, repito, um estilo carregado com sincera humildade. O Nestor não é humilde só um tempo. Ele é o jeito. O Nestor é um cara muito transparente, muito verdadeiro, muito preto no branco. Ele é daquele jeito, com seus defeitos e qualidades. Ele tem seus defeitos também, mas ele não esconde, ele é bem transparente. Então, o jeito dele, o jeito afável, o jeito de atender as pessoas, a disponibilidade sempre, seja na rua, seja na casa, seja no telefone, né? Mesmo recebendo inúmeras centenas de mensagens por dia, na medida do possível, ele pelo menos conseguia antes, né, fazer esse tipo de contato, de prestação de contas, né, de dizer o sim, de dizer o não, né, quando é preciso dizer. Então, eu acho que muito do estilo pessoal está dentro dessa baixa rejeição. E também do estilo administrativo, dele ter conseguido atender seja demandas coletivas ou individuais, a população de uma maneira geral. Doutor Alcindo, me dá a imagem nessa outra. Isso, Dudu, me dá imagens aqui nessa outra câmera. Senhor, é uma pergunta que não quer calar, já de outras entrevistas, mas eu acredito que hoje sim é o momento oportuno e eu gostaria de saber a sua sincera opinião. O senhor planeja se candidatar a um cargo maior no futuro? Quais são as suas aspirações políticas para daqui a 5 anos, doutor Alcindo? Não, não tenho aspirações políticas nenhuma. Bem, cada coisa se constrói a seu tempo e a seu modo, né? A Bíblia diz num livro que eu mais gosto, que é o livro do Eclesiastes, que tudo a seu tempo, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de edificar, tempo de construir, tempo de viver e tempo de morrer, né? É um sábio livro de Eclesiastes, tudo a seu tempo. O meu tempo agora é de me dedicar politicamente, com o que eu puder, à reeleição, à pré-candidatura do meu amigo, meu parceiro Nestor, porque eu vejo que ele está fazendo bem à minha terra e à minha gente, né? Ao meu povo, ao povo de Bom Jesus, que é o povo que eu amo, que me viu nascer, que me viu crescer, que me viu ser prefeito, ser médico, que um dia vai me ver partir. Então, como eu vejo que o Nestor cuida bem da cidade e da nossa gente, porque não adianta só cuidar da cidade e ser frio com a gente e não ter o sentimento do povo. E o Nestor tem essas duas coisas, né? Ele cuida muito bem da cidade, ele luta por toda a cidade, mas ele também tem o coração grande, coração aberto, coração afetuoso, sinceramente afetuoso para cuidar do povo. Então, um cidadão que cuida bem de sua gente, cuida bem de sua cidade, merece a luta nossa. E a luta minha, a dedicação minha, ele vai ter aí para conseguir esse intuito de renovar o mandato e continuar muitos projetos
para a cidade de Bom Jesus. Ele agora está em pré-candidatura, ele agora não está em candidatura, mas no momento certo, no momento adequado, a gente vai para as ruas se posicionar e lutar e ajudar para que ele continue esse projeto, essa reestruturação da cidade de Bom Jesus. Mas sobre o futuro, assim, a gente não tem nenhum tipo de projeções futuras, aspirações futuras, planejamentos futuros, nenhum. Planejamento é de curto prazo, é em cima desse projeto de continuidade do Nestor, de toda a sua visão administrativa à frente da cidade de Bom Jesus, melhorando o que precisa melhorar, e tem muita coisa que a gente precisa melhorar, a gente tem consciência, mas solidificando o trabalho que já está feito até agora. O merecido trabalho elogiado pela população que está sendo feito até agora. Doutor Alcindo, vice-prefeito de Bom Jesus, pré-candidato a vice-prefeito, à reeleição, ao lado do pré-candidato Nestor Elvas. Eu quero agradecer por mais uma entrevista aqui na TV.x, dessa vez aqui nos bastidores das eleições 2024, trazendo aí a sua opinião, informações importantes sobre o processo eleitoral deste ano 2024. Doutor Alcindo, eu quero deixar aí eu quero que o senhor traga para a gente aqui as suas considerações finais. E por último, doutor Alcindo, eu gostaria, e também não menos importante, né? Eu tenho aqui duas informações. Eu gostaria que, antes das suas considerações, o senhor comentasse a respeito desta informação que eu vou trazer aqui. Talvez até o senhor já tenha conhecimento. Nós tivemos aqui o conhecimento hoje pela manhã de que amanhã, não é mais novidade, de que amanhã, sábado, será lançado a pré-candidatura do ex-prefeito Marcos Elvas, junto com o doutor Lucas Lustosa, médico muito conhecido, bem conceituado aqui em nossa região, em todo o município, muito querido, e o ex-prefeito Marcos Elvas, que também fez uma grande administração durante os 8 anos últimos que passou à frente da Prefeitura de Bom Jesus. Mas também, por outro lado, doutor Alcindo, eu fiquei sabendo hoje pela manhã, são notícias de bastidores, né? Como nós estamos aqui tratando de bastidores de eleições, a informação que eu tenho é que pode haver aí uma mudança na chapa da oposição, né? Pode vir aí doutor Lucas e pré-candidato a vice, o vereador Cosme Clementino. Isso dependendo do processo que está sendo aí colocado na justiça, né, que foi a questão da reprovação pelos vereadores de Bom Jesus, pela Câmara de Vereadores, nas contas do ex-prefeito Marcos Elvas. O que o senhor pensa a respeito dessas informações? Quem a dupla Nestor e Alcindo prefere? O Marcos e o doutor Lucas, ou o doutor Lucas e o Cosme Clementino? Qual que é a sua opinião? Ronildo, nosso bloco político, ele não tem o direito de interferir em questões de natureza própria da oposição. A decisão de quem vai ser candidato ou quem não vai ser é própria da oposição de Bom Jesus. Lá tem nomes fortes, nomes de respeito, nomes de peso, que já contribuíram para a história de Bom Jesus. Tem uma ampla um rol de nomes e de pessoas de valor da cidade de Bom Jesus. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Tenho o meu respeito pessoal, tenho respeito, eu tenho certeza, de Nestor e todo do nosso grupo político. Esses assuntos de decisão, esses assuntos são de economia interna da oposição, e só a ela cabe comentar, decidir, resolver. A mim não cabe tergiversar sobre essas situações. Até em forma de respeito, esse respeito que eu estou pregando e que eu vou pregar e que Bom Jesus gosta tanto, é um respeito que está dentro de mim, está dentro do Nestor. Então, a gente não vai se meter em questões que são da oposição, a decisão é deles, as lutas são deles, os eventos são deles. Vai ter um evento amanhã, como você mesmo diz, a gente não tem nenhum tipo de posição, colocação. É o direito da oposição se movimentar, fazer seus eventos, mostrar a sua cara, e aí que é uma coisa da economia interna deles, né? A mim não cabe comentar, né? Assim como não cabe a gente comentar
sobre a vida do vizinho, a vida do nosso vizinho, não me cabe comentar sobre a vida política, partidária, as luzes e as sombras do grupo político que nos opõe. Então, desejo a eles, com muito respeito, né, o que lhes couber e o que lhes convier, né? Da nossa parte, nós teremos estamos fazendo uma pré-campanha com respeito, implementamos esse modelo de civilidade e de respeito democrático a todos, e seria um desrespeito para mim, na minha visão, fazer comentários, fazer análises, fazer considerações a respeito de ações que cabem ao bloco de oposição, que tem a nossa consideração, o nosso respeito, a nossa civilidade democrática.